Dizem que a Terra foi feita em milhões de anos. A Bíblia coloca que foi em 6 dias. E dizem que cada dia daqueles era 1 milhão de anos. Mas foi que, pouco a pouco, que foi feito tudo. Sem pressa. E ali está a diferença. Então toda ação tem o seu efeito. Toda ação tem o seu efeito, certo? E a soma dos efeitos chama-se resultado. Porque tudo se suma. Tudo se acumula. Você pode acumular dívidas ou você pode acumular dinheiro. Você pode acumular amigos ou você pode acumular inimigos. Você pode acumular acertos ou erros. Você pode acumular gordura. Você pode acumular doenças. Pode acumular ignorância. Tudo se acumula, como a poeira. Se acumula. E o fracasso também se acumula. A pergunta é, o que você quer acumular? Porque alguma coisa você já está acumulando mesmo que você não perceba o que é. Dinheiro, amigos, sucesso. Ou você está acumulando fracasso? Você está acumulando trabalho? Ou você está acumulando descanso? É possível acumular tudo. A chave é saber o que você quer acumular. Então você soma os resultados e agora você já pode saber se foi sucesso ou fracasso. Mas atenção, são extremos do mesmo caminho. Você vai ter quase o mesmo esforço para caminhar para um lado ou para outro. Então se eu quero fazer meu grupo, eu tenho que fazer reuniões todos os dias. Eu não quero ter grupo, então não faço reuniões todos os dias. Hoje é terça-feira, o que você fez? Ah, nada. Ótimo, teu sucesso em não ter distribuidores vai ser incrível. Assim você pode acumular pontos ou não pode acumular nada. O vazio também se acumula. Acreditam nisso? Bom, com isso espero que tenhamos mais claro o processo de como funcionamos. E tendo isso mais claro, podemos passar ao passo seguinte. Então vamos falar agora desta parte, do processo da filosofia e da mentalidade. Então filosofia é simplesmente aquilo que você sabe, e todo o processo de como você conseguiu essa informação. Da onde veio toda essa informação? Essa palavra-chave. Porque pensem nisto, o que aconteceria se a informação que você recebeu estivesse errada? Agora você teria uma percepção que é errada também. O que aconteceria se todo o sistema de avaliação que você recebeu estivesse errado? Agora você teria que ideias erradas, conceitos errados, e isso te levaria a tomar decisões erradas, reações erradas e talvez emoções erradas. E agora tudo que você diz ou faz está que errado, e você se dirige ao fracasso. Que tal que você corrigisse tudo isso e agora você tivesse que informação correta, que te levaria a uma percepção correta, que te daria um sistema de avaliação correto, e agora tudo que você sabe e aprende é correto. E isso vai te levar aonde? A fazer decisões corretas, o que você faz é correto e o que você diz é acertado. E isso, claro, vai te levar para o sucesso. Então aí está a chave. Então esse é o processo. Neste exemplo você só tem que mudar a palavra errada pela palavra acertada. E esse é o processo. Quem consegue chegar a esse ponto de ter informação certa para mudar seus resultados, para mudar as suas vidas? Então essa informação veio da onde? Obviamente veio da escola, opiniões dos teus professores, veio da tua casa, do que teus pais falavam, do que teus irmãos te diziam, do que teus companheiros da escola falavam, do que teus vizinhos comentavam, certo? O que teus colegas de trabalho falam, os teus sócios, o que diz a televisão ou o rádio, o que dizem as revistas, tudo isso é que? Informação. E forma parte da tua própria filosofia. Então temos uma grande quantidade de fontes de informação, certo? E da onde veio esse sistema de avaliação? Da onde veio o sistema de avaliação que você tem? Mesma coisa, de alguém você escutou dizer que esta sala é grande e você repetiu. Ou de alguém você escutou dizer que trânsito horrível e você também repetiu que igual, é verdade, que trânsito horrível. E se alguém diz isto é o pior, já, você também colocou a etiqueta de pior. Especialmente quando essas opiniões vêm de pessoas que você admira, certo? Se alguém que você admira diz, esta é uma ótima pasta de dentes, então você compra essa porque é que? Ótima! É assim ou não? Se uma ideia chega até nós, ou uma opinião que ouvimos de alguém, o que nós fazemos? A colocamos na nossa balança mental para pesá-la. E vamos supor que essa balança mental tem valores de 1 ao 100, certo? Se você coloca uma informação que vale 1, então você não tem que fazer nada ao respeito, porque só vale 1. Mas se essa ideia vale 100, então ela é que? Muito importante. O que você tem que fazer? Imediatamente começar a trabalhar nela.
e botar essa ideia em prática porque ela é que valiosa, certo? Então esse é o problema, porque as pessoas de sucesso têm um sistema de avaliação que é totalmente oposto ao sistema de avaliação das pessoas fracassadas. Ou seja, as coisas ou ideias que para as pessoas bem-sucedidas valem 100, para os fracassados valem 1. E as coisas ou ideias que para as pessoas de sucesso valem 1, para as pessoas fracassadas valem 100. Esse é o problema. É ali onde você tem que corrigir. É aí onde você tem que saber como olham as coisas as pessoas que têm conquistado o que eu quero conquistar. Como avaliam eles isto? E quase você teria que ir com eles e perguntar a respeito de todas as áreas e aspectos da vida. Como veem eles o exercício? Como veem eles a política? Como veem eles os ganhos? As horas de trabalho? Etc. Para que você pudesse ter um sistema de avaliação como aquele que tem as pessoas de sucesso. Porque aí, se alguém te dá uma ideia, e você a pesa, e você percebe que essa ideia pesa 1, o que você vai fazer? Nada. Sem saber que essa é a ideia que para as pessoas de sucesso pesa 100. E eles falam, olha, por isso ele está desse jeito. Ele deveria entrar em ação imediatamente com essa ideia, porque vale 100. Qual é o problema? Para mim vale 100. Para ele vale 1. Ou talvez 0. Não vale nada. Eis o problema. As pessoas vêm aqui, você conta a eles a tua história, apresenta a companhia, você fala do negócio, dos ganhos, e aí você pergunta a ele, você vai entrar? E ele diz, eu acho que não. Onde está o problema? Ele calculou que? Mal. Ele tem um sistema de avaliação errado. E claro, você não pode mudar isso. Ele teria que perceber isso e querer mudar. Corrigir? Eis o problema. Por que não entra e bota essa ideia em ação? E quando alguém já entra no negócio, você diz, mas por que não vem a todas as reuniões? Por que não tem convidados em todas as reuniões? Isso significa uma fortuna aqui. Vale 100. Mas ele não vem porque no seu sistema de avaliação isso não tem valor. Para ele é mais valioso ir ao seu emprego, cumprir com o emprego, chegar cedo e ficar até tarde, e não falhar em nada. Mas aqui onde vale 100, falha o tempo todo. Lá onde para mim vale 1 ou nada, ser empregado? O quê? Você tá maluco? Para ele vale 100. Eis o problema. Tomar o produto, para mim vale 100. Tacos vale 1. Certo? E assim. Mas que tal que os valores estão ao contrário? Para mim ter o meu próprio negócio vale 100. E um diploma vale 1. Um título vale 1. Antes era ao contrário. Antes o título universitário valia 100. E um negócio valia 1. Eu tive que corrigir esse valor. Entendem isso? Para mim não interessam mais os títulos. O meu título é mais $1 milhão. Esse é o meu título. Mais 1000 supervisores. Esse é o meu título agora. Mas antes eu tinha isso ao contrário. Eu tive que corrigir. Tive que perguntar, hey, então como fico rico? E eles responderam, muito bem. Você tem que inverter os seus valores. Ler os livros que te ensinam o sucesso. Ler Pense em Riqueza, por exemplo, antes valia 1 para mim. Ou seja, se você colocasse um livro de anestesia junto, o que eu teria pensado? Pense em Riqueza vale 1 e anestesia vale 100. Agora é o contrário. Anestesia vale 1 e Pense em Riqueza vale 100. Essa é a diferença. Entendem a diferença? Antes diziam para mim, tem um congresso de anestesia e um evento com Jim Rohn. E eu dizia, o congresso de anestesia vale 100 e o Jim Rohn vale 1. Agora é o contrário. Não sei quantos cursos sobre anestesia acontecem, para mim vale 1. E os cursos de Jim Rohn valem 100. Onde aconteçam, eu tenho que ir. Essa é a diferença. É corrigir o teu sistema de avaliação. Porque é aí onde aquele tomou o caminho errado sem perceber. Certo? Porque tem a sua balança mental um pouco desequilibrada. Alguém desequilibrou a sua balança desde que nasceu. Ou já nasceu desequilibrado, ok? É muito importante ter um sistema de avaliação certo. Se certifique de ter um sistema de avaliação correto. Ganhar $1 milhão vale 100. 300 ou 400 reais por mês vale 0. Mas tem pessoas que dão a sua vida por 400 reais ao mês. Não é verdade isso? E não dão nada para chegar a 10 mil reais por mês. Como vocês veem isso? Eles dizem, eu não tenho tempo. E você responde, pois é, você tem tempo para ser pobre, mas você não tem tempo para ficar rico. Eu não entendia quando me diziam que é muito mais fácil ganhar $1 milhão do que sobreviver com 500 reais no mês. E isso é verdade.
É mais fácil ganhar $1 milhão ao ano do que tentar viver com R$500 por mês. É muito mais fácil. Quanto mais dinheiro você ganha, mais tempo você tem para ganhar mais dinheiro. E ao contrário também funciona. Quanto menos dinheiro você ganha, menos tempo você tem para ganhar mais dinheiro. O que vocês acham disso? R$200 por mês absorve todo o teu tempo. $1 milhão por ano absorve uma parte do meu tempo. O que vocês acham disso? É meio cruel isso. Não é cruel, certo? Quanto mais dinheiro você ganha, você tem mais tempo para ganhar mais dinheiro. Então, se uma ideia vale 100, você acorda mais cedo e deita mais tarde, porque essa ideia vale 100. O problema é a que você dá o valor de 100 e a que você dá o valor de 1. Esse é o problema, certo? Porque baseado nesse sistema de avaliação, a pessoa decide o que você vai fazer nessa hora ou neste dia. E o que você vai fazer? Você vai fazer sempre o que for importante. E baseado nisso, você põe as suas prioridades. Imaginem que tem pessoas que eu encontro e digo: "Ei, vamos nos pôr em ação." E ele responde: "Não, é que eu já estou quase me aposentando no meu emprego. Só me faltam alguns anos." A tua aposentadoria? Quanto vale? 1.000. E ficar rico? Não, isso vale 1. É incrível. Mas quantos anos faltam para te aposentar? Faltam 10 anos. Bom, se você trabalhasse aqui durante 10 anos sem parar, semana após semana, você chegaria a ganhar como mínimo $10 mil por mês. E de quanto vai ser a tua aposentadoria? R$400 por mês. Como é que alguém pode ter os valores tão errados? Certo, pessoal? Tem pessoas que não fazem Herbalife porque estão para se aposentar. 3 anos, 4 anos, 5 anos para se aposentar. Então todos temos a nossa própria filosofia pessoal. Todos temos certas ideias com respeito às coisas. Todos temos isso. Por exemplo, o que vocês pensam com respeito ao governo? E o que eu penso a esse respeito? O que vocês pensam a respeito da crise? E o que eu penso a respeito da crise? O que vocês pensam a respeito do sucesso? Contra o que eu penso do sucesso? O que vocês pensam da riqueza? Contra o que eu penso em relação à riqueza? O que você pensa da aposentadoria? Contra o que eu penso da aposentadoria? O que você pensa dos títulos universitários? Contra o que eu penso dos títulos universitários? Eu digo: vamos lá, se põe em ação. E você diz: não, porque eu já estou quase terminando a minha faculdade. Mas quanto te falta? Em 3 anos eu termino. 3 anos? Você sabe quanto dinheiro você poderia ganhar em 3 anos? Sim, mas o dinheiro não é o mais importante. Tá bom. Sistema de avaliação que? Diferente. Então isso é muito importante. O que você pensa da sociedade? Do sucesso? Muito importante. Você acha que isso influencia o teu futuro? Porque tem pessoas que recebem a mesma informação e você diz: mas se estivemos na mesma escola, com os mesmos professores e lemos os mesmos livros? E por que agora fazemos coisas totalmente opostas? Onde está o problema? Eles têm sistema de avaliação oposto, certo? Que faz com que vejam as coisas de forma diferente e que tenham pontos de vista diferentes e que pensem de forma diferente com relação ao mesmo ponto. Isso é incrível, com relação ao mesmo fato. Por isso anotem aí: a filosofia pessoal de uma pessoa é o fator mais importante e determinante de como funciona a sua vida. A filosofia pessoal de alguém é o fator determinante de como funciona a sua vida. A tua própria filosofia determina como funciona a tua vida. Seria como a posição da vela num barco. O vento sopra numa mesma direção e a pergunta seria: então por que os barcos vão em direções diferentes? Se o vento sopra na mesma direção. E é o mesmo vento, só que alguns barcos vão em direção do vento e outros vão em outras direções. Tem barcos que vão de este a oeste com o mesmo vento e outros vão o quê? De norte a sul. Como é isso possível? A resposta é qual? É possível dependendo de como você orienta a vela do teu barco. E então o mesmo vento pode te levar inclusive na direção totalmente oposta, sem motor, simplesmente pela posição da vela, certo? É possível isso? É possível. Então é possível que o mesmo vento das circunstâncias que está soprando sobre todos nós possa fazer que muitos de nós viajemos em direções diferentes? Totalmente opostas? Então como sopra o vento do fracasso?
sempre é na mesma direção, de cima para baixo. E o vento da crise, o vento da pobreza, o vento das desvalorizações. Como é possível que em tempo de desvalorização tem pessoas ficando ricas? O que quer dizer isso? Que essas pessoas orientaram suas velas de forma que? Diferente. Em tempos de crise? Como é isso possível? Pessoas ficando ricas? Como é isso possível? O vento da pobreza diz que todo mundo deveria ser pobre. Embora tem pessoas que colocaram sua vela, sua própria filosofia pessoal de forma diferente e disseram não. Com este vento eu fico rico. Com este vento eu fico rico. Não. Eles dizem é impossível ir em contra do vento. E você se deixa arrastar pelo vento. É incrível. Então é o vento da doença, o vento dos preços altos, o vento do fracasso, sopra na mesma direção. Então o importante não é o vento, e sim como você orienta a sua vela. Isso é o importante. O vento pode soprar na direção que quiser. E você também pode ir na direção que você quiser, dependendo do que. Como você orienta a sua vela. Por isso a orientação da vela chama-se a tua própria filosofia. Chama-se a tua filosofia pessoal. O teu sistema de avaliação. Chama-se quais livros você leu. Quais fitas você escutou. Chama-se quantos cursos você foi. Chama-se de quem você copiou. Essa é a chave. Certo? O vento da ignorância sopra na mesma direção. O vento dos ataques, o vento dos inimigos, o vento das críticas, sobretudo as críticas. Quantas pessoas já foram afogadas pelas críticas? Criticam o meu jeito de trabalhar? Sim. Criticam que eu use tecnologia? Sim. Criticam que eu use um escritório grande? Sim. Tá bom. O vento continua soprando e eu tenho muito calor. Ha, ha, ha. Tá bom. Então a chave é que você não tem que ir junto com o vento. Anotem ali. Você não tem que ir junto com o vento. Agora o estranho é que o vento nunca vai soprar na direção que você vai. Isso é o estranho. Bom, a menos que você fosse na direção do fracasso. Oba! Já me falta pouco para fracassar. Aí vou eu. Meu fim do fracasso vai ser incrível. O vento normalmente vai da riqueza para a pobreza. Não vai da pobreza para a riqueza. Normalmente. Por isso Jim Rohn diz, riqueza é afastar-se na direção oposta à pobreza normal. Normal. Por isso ser rico é quê? Anormal. Chama-se ignorância normal, doença normal. Digam o que há mais? Pessoas saudáveis ou pessoas doentes? Não é normal ficar doente com 50? Aquele diz, ei, eu tenho 60 anos, estou doente. E o que ele escuta? Ah, isso é normal. Agora, se você está com 70 anos e está saudável, isso aí é o quê? Anormal. Certo? E assim, a pobreza é então o quê? Normal. Ser negativo é normal. A escuridão é normal. Gerar luz requer energia. E a energia geralmente não é eterna. Não é eterna. A escuridão que tanta energia gasta? Nada. A negatividade que tanta energia gasta? Nada. Está aí, esperando. Sabem como seria esse mundo sem sol? Todos nos congelaríamos. Não haveria calor. Tudo seria frio. E toda a terra seria como os polos. Não haveria vida. Ou seja, o universo tem que? Frio normal. E encontrar calor é anormal. Isso requer esforço e trabalho. Por isso o sucesso não é normal. Então o vento das críticas, dos inimigos, do desemprego, dos baixos salários, das necessidades, tudo isso vai na mesma direção. A falta de apoio é outro vento que vai na mesma direção. Contas fechadas, pessoas mandadas embora, tudo isso vai na mesma direção. Então por que em 12 meses, em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos poderíamos terminar em uma posição diferente em relação ao vento? Qual é a diferença? Você corrige a tua filosofia, orienta a tua vela numa direção diferente. Isso foi o que eu fiz. Eu disse, esse homem tem razão. É verdade. Todo mundo vai com o vento. E eu vou ir numa direção diferente. Como é que você orienta a sua vela? Você começa a ler os livros. Você começa a fazer os cursos e escutar as fitas. Até que você começa a ir no sentido oposto. E você vê todo mundo indo na direção contrária.
E você diz, ei, voltem, vocês estão indo na direção errada. E eles dizem, não, você está errado. Tá bom, vamos ver quem está errado. Você não acha que eles se perguntem, o que esses caras malucos estão fazendo ali no sábado de manhã, em reunião? Eles estão loucos. Como é que eles pretendem ir em direção contrária? Se todos estamos em crise, eles estão loucos. Pensando em $1 milhão. E falando nisso, todos vocês deveriam ter a meta de ganhar $1 milhão. O seu primeiro milhão. Tem um livro que chama-se Meu Primeiro Milhão. E aí diz que 40 pessoas chegam a essa meta todos os dias. 40 diários. Assim como dizer, nascem 1000 crianças todos os dias, assim também tem 40 pessoas que chegam ali todos os dias. A pergunta é, quando você vai ser um desses 40? Não seria uma pena que vocês não cheguem lá? Eu demorei 4 anos e meio para chegar nessa meta mágica. 4 anos e meio. Foi incrível. Desde que ganhei meu primeiro dólar acumulado, depois de 4 anos e meio ganhei $1 milhão. Você pode fazer isso na internet. Ver todos os teus cheques, desde o primeiro cheque até o mês passado. E ali você soma tudo, mais o varejo, e pode calcular quanto você já fez com Herbalife. Sem autoengano. Quando eu escutei as fitas de Jim Rohn, ele diz que demorou 6 anos para ficar milionário. E eu disse, opa, 6 anos tá bem. Então eu fiz isso em 4 anos e meio. E eu disse, incrível! Tem pessoas que demoram toda a sua vida. E tem pessoas que nunca veem essa meta feita realidade. Agora, eu demorei menos tempo do que isso. 4 anos e meio para ganhar o meu primeiro $1 milhão. Agora eu ganho $1 milhão por ano. Mas vai chegar o dia que eu ganho $1 milhão a cada 3 meses. E depois a cada mês. É assim. Eu só tenho que seguir o mesmo rumo que tenho agora. Entendem isso? Eu posso dizer isso pela minha experiência. É incrível que o dinheiro que agora ganho em 12 meses, eu demorei 4 anos e meio para conseguir. Imaginem. 4 anos e meio para ver essa meta realizada. E depois, para estragar tudo, quando eu tinha 3 milhões de pesos no banco, que equivalia a $1 milhão, veio a desvalorização da moeda. E o meu milhão se transformou em meio milhão. É assim, por não saber. Agora já sei, mas antes não sabia. Quando chegou a desvalorização, eu já tinha ganho mais do que $1 milhão. Isso era somente o que eu tinha na minha poupança, para a minha segurança. Na verdade, eu estava guardando para comprar a minha casa. Eu queria uma casa de $1 milhão. E então comprei a vila, a minha vila de Acapulco, e mais um terreno. Bom, quando você consegue virar presidente, você já está ganhando $500 mil por ano. Então no ano seguinte, você já pode ter isso guardado, dependendo dos seus gastos, claro, porque isso pode se gastar também. Então uma vez que você entende isso, talvez uma das suas metas mais próximas seja corrigir o teu sistema de avaliação. Você corrige a informação que recebe, e com isso você corrige o que você percebe, certo? Porque o fator de influência do que você vai fazer amanhã não vão ser as circunstâncias. Do que você vai fazer o mês que vem não vão ser as circunstâncias. Lembrem que isso não depende do vento. Do que depende? Do que você decide de acordo com a tua filosofia. O que você vai fazer? Especialmente você não vai fazer o que faz a maioria. Você não deve fazer o que faz a maioria. Porque a maioria sempre está mal. A maioria não tem dinheiro, a maioria está doente, a maioria está ignorante, a maioria não quer trabalhar na Herbalife. A maioria. Então você vai fazer o que faz quem? A minoria. Porque é a minoria que está bem. A maioria das pessoas vai para a universidade, por exemplo. Que bom, continuem ali. Eu estou em outros negócios. Então essa é a chave. Porque muitas pessoas perguntam, mas por que você está assim? Ah, porque são as circunstâncias. Então anotem ali. Não importa o que aconteça. O que importa é o que você faz ao respeito. Porque o que aconteça vai acontecer com todos nós. Se vem uma desvalorização, isso afetaria todo mundo. Porque para mim também afetou a desvalorização. Mas o importante foi o quê? O que eu fiz depois. E o que eu fiz? Eu recuperei meu $1 milhão. Sabem o que eu fiz? Comprei. E comprei com preço desvalorizado. E então recuperei meu $1 milhão. Então o que você vai fazer amanhã depende do quê? Da tua forma de pensar, do teu sistema de avaliação, da tua forma única de ver as coisas. Isso vai dizer a você o que tem que fazer amanhã.
não é baseado nas circunstâncias, as decisões que você tome, não vão ser baseadas nas circunstâncias. O que você obtenha nos próximos 5 anos ou 10 anos, não vai depender das circunstâncias. Vai depender do que você faça ao respeito. Uma vez que você entende isso, uma vez que eu entendi isso, aí você começa a mudar rapidamente as suas metas, rapidamente o teu destino, rapidamente o teu futuro. Porque agora você sabe que você tem que controle do que você vai fazer. Aquele que está conduzido pelas circunstâncias, imagina, é como um barco que está à deriva, certo? Que te leva de lá para cá, como vai o país. Então a chave é que você não vá como vai o país, porque o país continua mal, e eu tomei uma direção diferente. O país continua empobrecendo, mas eu tomei uma direção diferente. Entendem isso? Essa é a chave. Qual direção você vai tomar? Porque eu tomei a direção de botar mais anúncios, de fazer mais reuniões, de treinar o meu grupo. Essa foi a direção que eu tomei. Servir a mais consumidores. Essa foi a direção que eu tomei. Quanto mais duras estavam as circunstâncias, mais eu trabalhava naquilo. Mais difícil ficava, mais eu trabalhava naquilo. Mais livros eu lia, mais fitas eu escutava, para não perder o caminho. Essa é a chave. E você vai se aproximando até que você consegue. E eu consegui. É assim como aquele que está subindo uma montanha e vem um ar frio, o que ele vai fazer? Ficar ali parado? Ou ele continua? Ele continua, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Difícil, sim, mas você continua. E você sabe que a cada passo que você dá, você está mais perto do topo. A cada passo que você dá, o topo fica mais próximo. E você não para por nada do mundo, até que você vence as circunstâncias, e o frio, e a dor. Como uma lancha que no começo a água vai fazendo resistência, até que chega um ponto que a lancha vai quase por cima da água. Essa é a chave. Porque agora a minha lancha vai quase sobre a água. Eu tive que vencer as circunstâncias. Foi um super esforço, sim. É assim. É como se a tua própria vontade estivesse contra as circunstâncias. Quando você descobre isso, teu crescimento se torna acelerado. Nada te detém. Mas primeiro você tem que entender essa parte, que não depende das circunstâncias o que você vai fazer amanhã. Não depende das circunstâncias. Estar aqui hoje, por exemplo, não depende das circunstâncias. Se você podia ou não podia, não interessa. Você tinha que estar aqui de qualquer jeito. É assim. Essas são as prioridades que você tem que mudar. Se concentrar no que realmente é importante para teu crescimento na Herbalife. Quem costuma faltar nos meus treinamentos de grupo não chega muito longe. Então eu comecei a fazer essas correções na minha vida com 31. E 4 anos depois, essa meta mágica tinha se tornado realidade. E não era tão mágica porque era tangível. Incrível, eu disse. Eu consegui. Você sabe o que isso faz com a tua autoestima? Você sabe o orgulhoso que você se sente, mesmo que seja em segredo? Você sabe que você poderia comprar o carro que você quiser, e mesmo que você não compre, você tem esse poder, e isso te deixa satisfeito? Isso é incrível, e o impacto que isso tem em você, na tua atitude. A tua atitude reflete, e a atitude que você reflete para os demais. Porque um bom nível de vida reflete na tua atitude. Uma boa conta bancária se reflete na tua atitude. Aquele diz, nossa, ele fala como se tivesse certeza absoluta do que está dizendo. Da onde vem essa certeza? Dos resultados. Então anotem ali. É importante saber. Muito importante ter a informação. O que você não sabe te prejudica. A ignorância não é uma bênção. O que você sabe poderia prejudicar a tua saúde? Obviamente. Os teus ganhos? Obviamente. A tua família? Obviamente. O teu futuro? Obviamente. Então a chave é: tenta saber o máximo que você puder, mas tenha certeza que essa informação seja correta. Jim Rohn diz que não tem nada pior que ser ignorante. Não tem nada pior que isso. Estar sem dinheiro é ruim, mas ser ignorante é o pior que pode te acontecer. E o pior mesmo poderia ser que ser ignorante e estar ao mesmo tempo sem dinheiro.
Talvez algo pior que isso seja ser ignorante, estar sem dinheiro e estar doente. Bom, ignorante, sem dinheiro, doente e feio. E além disso, velho, isso seria o pior que pudesse acontecer com você. E além disso, gordo. Então ter uma mentalidade saudável é importante, porque a mente obviamente não pode mudar. Mas a mente é como a terra, não pode mudar. Os frutos sim. O que você planta, sim. As sementes podem mudar, assim como as ideias. A terra não pode mudar, é basicamente a mesma, certo? Então a mente não pode mudar, mas a mentalidade sim. O que a mente produz? Já dissemos, a mente é como uma fábrica que recebe informação, que é a matéria-prima, e a mente a transforma em ideias e pensamentos. Então tenha certeza que a matéria-prima seja da melhor, que seja correta, porque você dá uma ideia à tua mente e de forma subconsciente ela continua trabalhando nela e vai como multiplicando uma semente. Uma semente se torna uma tonelada. Você põe uma pergunta na tua mente, ela continua trabalhando naquilo e logo ela manda a resposta do subconsciente para o consciente. E não importa se isso acontece à meia-noite ou você está comendo. Não importa, chega a ideia ou um conceito. Você está procurando um conceito de como dizer alguma coisa ou explicá-la melhor. E mesmo que você não perceba, a mente está trabalhando naquilo. De como você vai conseguir. E de repente vem a ideia certa. Por isso você deveria ter um caderno sempre pronto para esses momentos. Porque se você não fizer isso, você esquece. E você fica se perguntando como era a ideia e já foi embora. Em lugar de ter um caderno pronto e anotar isso imediatamente, a tua própria ideia. Então você decide qual informação você coloca na tua mente. Informação de fracasso ou informação de sucesso. Você pode pôr ideias negativas ou ideias positivas. Alguém vem e te diz, você sabia que aumentou o preço do ônibus? E você diz, oh meu Deus, é mesmo? Me conta mais sobre isso. E você começa a entrar naquela linha de pensamento. E essa ideia começa a se multiplicar. Não é assim que acontece? O que você tem que fazer é parar com essa ideia na hora. Fala para ele, isso não vai pedir que eu consiga as minhas metas. Isso não me importa. Então vá contaminar outra pessoa, por favor. Mas às vezes você deixa que alguém te contamine. E então essa é a chave. Controlar quais ideias você deixa que entrem na tua mente. E quais ideias você manda embora imediatamente. Você mesmo fica pensando negativamente. Você tem que parar esse processo. Porque é um processo que te faz ver daqui a pouco tudo na cor desse cristal. E aí você diz, por que eu não recruto pessoas? Por que eu não consigo vender para ninguém? Porque você está refletindo o que você tem por dentro. Vocês entendem isso? É muito importante isso. Você decide se você põe ideias negativas, de medo, de fracasso, pessimismo, ou você põe ideias de otimismo. Isso quem decide é você. E de acordo às ideias que você tem na cabeça, se cria o teu estado mental. A alegria é um estado mental. A tristeza é um estado mental. A melancolia é dar voltas a uma ideia. Oh, meu Deus, ninguém me ama. Coitado de mim. Meu cheque está caindo. É assim ou não? E isso cria um estado mental. E outro estado mental é dizer a coisa está incrível, recrutei mais gente, todo mundo quer os produtos, esse é o melhor negócio do mundo. Esse é um outro estado mental. E tem pessoas que têm uma ideia e não podem controlá-la. Você tem que controlar essa ideia. Chega. Isto acabou. Eu vou pensar positivamente. Certo? Então outra coisa com respeito à mentalidade, todos nascemos com a mesma capacidade mental que morremos. E essa é uma capacidade gigante. Gigantesca. É como a terra, eu acho. Nunca se plantou em toda a sua extensão, somente em pequenas porções. É gigante. A diferença está em quão capazes somos de utilizar essa capacidade. Aí sim depende da tua idade, do teu desenvolvimento, que informação você colocou ali, porque a mente não muda. A mentalidade sim. A tua filosofia, que tipo de frutos você quer colher? Que tão grandes? Porque a mente funciona igual. Não é que a mente de uma pessoa pobre funciona de um jeito e a mente das pessoas ricas funciona de outro jeito. Não é assim. A mente funciona igual, certo? E é o mesmo potencial. Os dois podem pôr ideias de sucesso ou os dois podem pôr ideias de fracasso.
Obviamente, os fracassados ficam fazendo o quê? Plantando ideias negativas, tempo todo. E quando lhes chegam ideias positivas, eles imediatamente as eliminam. As eliminam, certo? O que os fracassados plantam? E se não funciona? E se me diz que não? E se não tem dinheiro? E se me roubam? E se depois me sequestram? E quem sabe quantas coisas mais? Tá certo? E o que plantam as pessoas de sucesso? Vai dar tudo certo. Ele vai dizer que sim. E se te assaltam? Não, não tem por que acontecer isso comigo. Então você está eliminando o quê? As ideias negativas. Isso não vai acontecer comigo. Lembre-se, tudo isso são ordens que você dá para teu cérebro. Não tem por que dar errado. Tem pessoas que me perguntam, Eduardo, como é que foi hoje? E eu respondo, para mim só pode ir de uma forma. Ótimo. Entenderam? Essas são as ordens que eu coloco na minha mente. Eu nunca digo, foi ruim. Eu sempre digo, só foi de um jeito. Qual? Ótimo. Mas que convencido, Eduardo. Então você tem que estar de olho no que você planta ali. Porque isso vira um hábito. Isso se torna prática do dia a dia. A mente obedece todas as ordens que dermos a ela, especialmente o subconsciente. E a mente está ali para tornar realidade tudo aquilo que você pedir. E é mais ou menos como teu escravo fiel. E quanto mais você repete uma coisa, mais intensa fica a ordem. E se combinamos isso com emoção, mais intensa fica ainda. E se dissermos alguma coisa com raiva, é uma ordem ainda mais intensa. Como se você ordena alguém com raiva. A mente é a mesma coisa. Agora, a mente tem limitações? Sim. A mente só cabe uma ideia de cada vez. Ou seja, ela só pode se concentrar numa coisa de cada vez. É como se fosse um aparelho de televisão, que tem muitos quadros, mas passa um de cada vez. Você não pode se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Você só pode se concentrar numa. Por isso a chave é que você tenha uma meta só, a longo prazo, com metas intermédias. Mas você está concentrado o quê? Em uma só. Porque a tua mente só se concentra em uma meta só. Entendem isso? É importante isso, que você tenha uma meta clara, a longo prazo, grande, e você se encaminha para lá. Da mesma forma, a mente só pode ter um pensamento de cada vez. Você pode mexê-los rápido. E quanto mais inteligente você é, seria como se a tua velocidade mental é mais rápida. Como os computadores, que passam as ideias mais rápido, mas que sempre vai ser um de cada vez. Uma de cada vez. Certo? Então a chave é, trabalha mais duro em mudar a tua mentalidade. É o que Jim Rohn fala, trabalha mais duro em você próprio do que no teu trabalho. Porque isso custa mais tempo e esforço. Mudar essa acumulação de ideias erradas, de informações erradas, sistema de avaliação errado que você obteve desde criança. Isso não muda de uma hora para outra. Isso é uma semente do processo. Talvez você saia daqui dizendo, é verdade, eu estava calculando de forma errada. Agora eu percebi. Eu estava dando valor de 1 àquilo que vale 100. E em quantas coisas mais eu estarei desse jeito? Errado. Agora o problema geralmente não está nas coisas grandes, ou nos grandes defeitos. O problema geralmente está nos detalhes, porque são os detalhes que fazem a grande diferença. Quantas coisas eu estarei calculando de forma errada? Porque eu dava o valor de 1 a cuidar da pele, por exemplo. Como homem, eu pensava, não, nós somos machos. Imaginem só. Então mudar a tua aparência às vezes vale 1. E assim. A quantas coisas você está dando o valor de 1, quando na realidade valem quê? 100. Nisso consiste a mudança. Nisso consiste corrigir a tua filosofia. Nisso consiste corrigir o teu sistema de avaliação. E ter certeza de que você tem um sistema de avaliação correto. Porque da tua filosofia vai depender os teus hábitos, tuas decisões, tuas atitudes, os teus pensamentos, os teus costumes. Em resumo, tudo o que você é, tua personalidade, tua educação. Agora, de quem podemos aprender? Como podemos saber quem tem a filosofia certa, o sistema de avaliação correto, para nós podermos aprender? Bom, tem 2 fontes. Número 1, a tua própria experiência pessoal. Estudar o que você fez.
Talvez você tenha que se dar conta de que você fez errado, para começar a fazer direito. O problema é que se você já está fazendo errado alguma coisa nos últimos 10 anos, você não fale, bom, deixa eu continuar errando mais 10 anos para ter certeza de que estava errado. Não. Eu acho que na realidade eu não fiz tão errado. Porque eu fiquei 3 anos como médico especialista para perceber que ali eu não iria obter os resultados que desejava. Podia ter sido 5 anos ou 10 anos. Eu tenho amigos que ainda estão ali, tentando descobrir se esse é o caminho. Não seria ideal que com 20 anos você descobrisse? Que você descobrisse com 15? Não seria ótimo que com 25 você já fez teu primeiro milhão? Com 30 você já tem 3 ou 4 milhões ganhados? E com 40 você já tem 20 milhões ganhados? Não seria isso ideal? E agora sim você compra todas as escolas e os títulos que você quiser. E compra com os professores juntos ainda. Não seria isso ideal? Que alguém tivesse falado isso a tempo? Por isso eu falei nas fitas de mentalidade anteriores. Poderíamos construir uma geração diferente. Que realmente aprenda. Que aprenda onde estão as teclas que você tem que apertar para ter sucesso. Porque ninguém decide ser ignorante. Ninguém diz, que bom papai, eu quero ser ignorante. Ou papai, eu quero ser pobre. Ninguém diz isso. A maior parte das pessoas fica pobre pensando que vai ficar rica. Olha que interessante. Então a maioria das pessoas vai para o sul pensando que está indo para o norte. Ele pensa que vai para o norte. Não é isso incrível? Por isso eu me sinto de certa maneira com mais autoridade para falar disso. Porque há 10 anos eu tinha a teoria, que iria pôr em prática. Agora eu tenho a prática e a experiência, mais os resultados. E posso falar melhor do que foi a teoria. Tive que entender que tinha que corrigir a minha filosofia. Era fundamental que eu corrigisse a minha filosofia. Eu não poderia estar desse jeito se não tivesse corrigido a minha filosofia. Todos esses detalhes de avaliação. Tive que começar a mexer nos meus valores e tirá-los da gaveta errada para colocá-los na gaveta certa. E dizer, ótimo, é assim como eu devo valorar essa ideia. Eu me lembro quando comprei meu primeiro apartamento com 95 metros quadrados. E eu disse, que grande está. Agora eu tenho um apartamento grande. Eu disse, 95 metros quadrados. Esse era o meu sistema de avaliação. Depois eu percebi que tinha apartamentos de 300 metros. E então disse, bom, então o meu apartamento não é tão grande assim. Me expliquei? Esse é o problema. Porque que tal que você recebe uma promoção no teu trabalho, com um aumento de salário, e você passou de ganhar R$300 por mês e passa a receber 500. E você diz, agora eu estou ganhando muito dinheiro. E não é verdade. Você está calculando de forma errada. Certo? Você vai visitar um milionário e você diz para ele, eu estou ganhando R$500 por mês. E ele diz, mas isso não é nada. E você diz, o quê? Como? Você é metido, hein? Então essa é a chave. Estudar a tua própria experiência. O que você fez? Como você está indo? Você percebe que está indo pelo caminho errado? Então você corrige. Você corrige. A pergunta é, quem te deu esse plano? Da onde você pegou esse plano? Você percebe que você está seguindo o plano errado? Essa é a chave. Tenha certeza que você não está seguindo o plano errado. Você percebe que você está no caminho errado e você diz, eu não vou continuar fazendo isso nem um dia mais. Por que continuar indo por esse caminho quando você já descobriu que está errado? Por quê? Então a chave é saber onde você está e onde você quer chegar. Porque conta a história que um dia um barco mandou um sinal de socorro. Socorro, socorro, estamos perdidos. E a torre de controle respondeu, dê-nos a sua localização para poder orientar vocês de como chegar a porto. E eles responderam, esse é o problema, nós não sabemos onde estamos. E a torre de controle respondeu, então nós não podemos ajudar vocês. Porque se dermos instruções erradas, podemos acabar afastando vocês em vez de aproximá-los de terra. Como vamos ajudar vocês se vocês não sabem onde estão? Você está ganhando ou está perdendo? Não sei, eu estou jogando. Mas como você está indo? Você tem que olhar os números, se estão aumentando ou diminuindo. Onde você está? Em qual nível você está? Por isso os níveis são tão importantes. E uma coisa muito importante em relação aos níveis é o seguinte.
Não pule ao próximo nível antes de tempo. Muito importante isso. Porque tem pessoas que ganhando R$1.000 por mês pulam para o nível de 2.500. E agora o que vai acontecer? Cada mês faltam quê? 1.500. Que ele vai tirar da onde? Do sogro, da sogra, do pai, da mãe, até do seu filhinho. Vai tirar do porquinho aí. Para tirar o dinheiro. Porque todos os meses faltam quê? 1.500. Isso não é sábio? Nem sequer é inteligente. O que seria inteligente? Se você está em 10, você vive com 5. Agora sobram quê? 5. Agora você parece rico, né? Nem sequer ficar com 10. Você ganha 10, gasta 10. Não. Você ganha 10, gasta 5. Isso é ser inteligente. Entendem isso? Por que vocês acham que eu não abri um escritório como este antes? Porque primeiro eu tinha que levar a minha renda muito acima. Em vez de chegar ao final do mês e dizer, meu Deus, chegou ao final do mês, dia 30, o aluguel, faltou dinheiro, como é que nós vamos fazer? Esse estresse comum não acontece comigo. Não, você tem que ser sábio. Você põe seu esforço em aumentar os seus ganhos e depois você vê como administra isso. Essa é a chave. Não pular de nível antes do tempo. Melhor ficar no nível onde sobra teu dinheiro, em vez de ir para o nível onde te falta dinheiro. Nem sequer no nível onde o dinheiro acaba no final do mês. Entendem isso? Essa é a chave. É corrigir a tua filosofia. Que ele diz, os ricos são os que mais gastam. Isso não é verdade. Os ricos são aqueles que mais guardam. Por isso são ricos. Os pobres são os que mais gastam. Eles não só gastam aquilo que ganham, e sim ainda emprestam de outros para continuar gastando. E fora isso, gastam até o que vão ganhar no futuro. Não é assim que acontece? Eles já têm comprometido o 13º e as férias e as bonificações e os lucros anuais e quem sabe quantas coisas mais. 6 meses antes. Isso não pode ser. Ganham a loteria, mas isso não importa. Eles voltam a ficar pobres. Rapidamente. Porque compram tudo o que lhes faltava. Isso não pode ser assim. Então isso é muito importante. Você ganha 1.000, mas você não vive com 1.000. Você tem que viver com 500. E mais tolo ainda se você ganha 1.000 e você quer viver no nível onde precisa gastar 2.500. Isso é mais tolo ainda. Isso é muito importante. Observar a vida. Como vai a minha vida? Estou ganhando 3 e estou gastando 3? Isso está errado. Eu tenho que corrigir essa situação. Não é assim, gente? A aparência e o ego que fazem isso com você. O ego faz isso. Já sou equipe mundial. Já tenho que mostrar o dinheiro. Tem que se perceber. Não. É melhor que te critiquem porque você ganha muito e você não gasta tanto. Porque eu já aprendi que o dinheiro não é para convidar os meus amigos a tomar cerveja. Não é para ficar bem com eles. Porque os ricos gastam o mínimo e guardam o máximo. Os pobres primeiro gastam e depois não têm dinheiro para guardar. Filosofia que? Oposta. Ao contrário. Certo? Então onde está a chave? Eu também tinha esses problemas. Certo? Eu já estava 4 anos trabalhando como médico e tinha esses problemas. E por que os próximos 4 anos e meio foram diferentes? Porque corrigi o meu sistema de avaliação. Corrigi a minha filosofia. Corrigi a minha mentalidade. E diz, ok, todos esses são erros. Agora chega. Eu vou começar a fazer acertos. Rasguei os meus cartões de crédito. E não vivi de crédito nunca mais. Tudo que eu pudesse comprar iria ser à vista. E iria colocar o meu melhor esforço em aumentar os meus ganhos ao máximo. Entendi o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ter mais distribuidores, que iriam se transformar em mais supervisores. Essa era a solução. Era tudo o que eu precisava fazer. Me tornar um melhor líder. Trabalhar com eles. Ensiná-los realmente. E depois mostrar os resultados. Era o que eu tinha que fazer. Agora todos vocês poderiam corrigir a partir de hoje. Todos vocês poderiam corrigir a partir de hoje? Sim. E ver os resultados em 12 meses? Em 3 anos ou em 5 anos? Sim. Ver esse $1 milhão ganhado? Sim. O que você tem que fazer? Começar a corrigir já. Porque já demoraram demais em começar.
Vocês já demoraram demais em encaminhar sua vida no rumo certo. Vocês estavam no caminho de chão, onde tinha muita pedra, e vocês iam dando tombos. Assim que tem que voltar para o caminho certo, para ir mais rápido ainda. Isso é incrível, quando você vê que você está chegando perto da tua meta. Outras pessoas, obviamente, em lugar de fazer um plano, o que eles fazem? Vão com os dedos cruzados. Insira o CD3.